Olá, estamos começando mais um Resistência Francesa com Márcia Camargos, direto de Paris. Oi, Márcia, tudo bem aí? Tudo bem, Haroldo, as coisas aqui continuam animadas. Parece que o fim de semana foi mais violento que o da semana passada, é isso mesmo? Com certeza. Agora, se você me der licença, eu queria fazer só dois pequenos parênteses. Um é em relação àquela Irmandade Pio X que a gente falou no último programa, que o jornal Libération identificou como um dos grupúsculos de extrema-direita, e na ocasião aí você falou se eles não seriam monarquistas, não é bem isso, eles são ultraconservadores e tradicionalistas ligados àquele polêmico arcebispo Michel Lefebvre, que em 1988 criou ali o maior saia justa, o maior caso com o então Papa João Paulo II, após ele ter recusado aceitar a missa que não fosse em latim, né, porque o Conselho Vaticano II determinou que as missas seriam nos idiomas correntes dos seus respectivos países. Então, é esse aí a cara dessa irmandade, essa cara da Irmandade Pio X. E depois, um outro parênteses que eu queria dizer que essa verdadeira panela de pressão que explodiu agora no colo do Macron, ela só não surgiu antes e não realmente explodiu em cima do François Hollande, que era o presidente anterior, por causa do terrorismo. O François Hollande, a gente sabe que ele estava assim numa decadência total, ele foi um presidente que estava com um nível de aprovação baixíssimo no final do mandato, tanto que ele, após o mandato dele, o Partido Socialista acabou, né, virou pó, sumiu, mas ele teve essa questão dos atos terroristas que sacudiram a França e não havia espaço frente a essa ameaça externa que determinava uma união dos franceses, então não havia espaço para esse tipo de coisa. Aí, já desde que o Macron tomou posse, não houve um único ato terrorista registrado, eles conseguiram controlar esse problema, mas o descontentamento que estava ali latente acabou encontrando uma fissura, né, para chegar à superfície a partir desse aumento dos combustíveis. E aí foi aquela história de abrir a caixa de Pandora e sair um pouco de tudo. Cada um quer uma coisa diferente e umas contraditórias com outras, enfim. E teve esse quarto ato no Champs-Élysées de novo, que, como a gente já viu aqui, é a região mais chique e mais cara de Paris, que virou outra vez uma cena de guerra, um campo de batalha. Teve 1.385 detenções no final de semana na França, é isso? Exato, 920 só em Paris, com 8 mil policiais aqui na capital francesa. Eles mudaram a tática, porque da outra vez era algo mais estático, eles permaneciam assim parados, tentando impedir o avanço dos manifestantes através de granadas, bombas de efeito moral e jatos d'água. Mas Né? granadas de gás, né? Bombas de gás. Bombas de gás, é claro. E desta vez eles resolveram substituir por tropas móveis que iam ali no corpo a corpo com os manifestantes. Isso deu certo, de um lado, porque evitou mortes, que eles estavam acreditando que haveria mortes dos dois lados, e era tudo que o Macron, que o governo menos quer, né, que haja um mártir gilet jaune, um mártir de colete amarelo. Mas, por outro lado, essa questão assim pulverizou um pouco, ficou tudo muito assim, espalhado, e isso permitiu que alguns desses elementos infiltrados de extrema-direita e de extrema-esquerda, os anarquistas e aqueles que são os vândalos, que sempre se aproveitam dessas manifestações pacíficas, fossem lá e depredassem. Você não sabe se é de extrema-direita ou de extrema-esquerda, ou se é infiltração, que é uma dúvida que pairou aqui em 2013, por exemplo. Se são de extrema-esquerda, de extrema-direita, ou só infiltração da própria polícia. Não tem suspeita? É de tudo um pouco, né? Eu acho que é de tudo um pouco. Pode ter até provocador também, e os próprios coletes amarelos que ali no calor do momento acabam entrando ali na bagunça, tanto que eu vi umas entrevistas com os que tinham sido detidos,
E os vândalos, aqueles assim que saem para quebrar mesmo, que já tem o know-how, eles fazem o trabalho e fogem, vão embora. E quem foi preso foi aquele pai de família, aquele rapaz que veio lá do interior, que deu bobeira ali e acabou preso. Porque ele, no calor do momento, eles acabam indo também, e houve uma depredação, lojas, os comerciantes estão assim, muito consternados, porque às vésperas do Natal, anulação de hotéis, de restaurantes e lojas vandalizadas com O grande impacto econômico dessas manifestações enorme, francês é enorme. enorme. O Ministério da Economia está falando em perdas de milhões e milhões de euros que vão demorar alguns meses para recuperar. Fora que, fora de Paris também, há todo esse bloqueio nas estradas, impedindo justamente a chegada de mercadoria nos centros de distribuição, nos grandes depósitos. Isso tem a ideia clara, que já foi dita, de afetar diretamente a economia. Márcia, o Macron é um governo que a gente indiscutivelmente classifica como um governo de direita. É um governo neoliberal, exato. E só que ele está sendo apertado por gente mais à direita ainda, que pede até intervenção militar, dependendo da liderança. Como é que fica isso para os socialistas, para o Partido Comunista Francês, para a nova esquerda, para o Mélenchon, que é mais ou menos, mal comparando, próximo do que a gente tem aqui no PSOL? Como é que fica isso? Isso é muito interessante, porque há alguns pontos em comum, né? O Macron, que dizer que não era nem de direita nem de esquerda, e os coletes amarelos também, eles proclamam isso, que não são nem de direita e nem de esquerda, ou seja, fica algo assim muito intangível. E o Macron... Se a gente, desculpa te interromper, mas se a gente pega o programa deles, tem alguns pontos que, evidentemente, a esquerda apoia. Por exemplo, o aumento do salário mínimo é um dos pontos dos manifestantes. Outro é o controle do preço dos combustíveis, que daí já é discutível, porque, por exemplo, a esquerda ambientalista é contra segurar o preço dos combustíveis para atender uma demanda que, tudo bem, interessa a esse grupo que está se manifestando, que é uma população relativamente pobre e pouco integrada na ideia da França universalista, essa coisa de Paris, ou seja, são os camponeses do interior, os negociantes do interior, etc. Mas, por outro lado, estimula a indústria do petróleo, certo? Os ambientalistas querem, de uma certa forma, apoiam a ideia de que é preciso investir em energias mais limpas. Ou seja, tem ali nas pautas, são 50 e poucos pontos de reivindicação que andaram circulando, elementos convergentes para a esquerda se opor em dezenas dos pontos ali, e tem alguns pontos de convergência, mas eles são minoritários, eles são contra também migração. Como é que a esquerda reage nisso? Como é que o PC fala, o PS fala, os verdes falam? Olha, primeiro, essa questão da transição energética, que todo mundo de bom senso é a favor, né? O que se coloca, inclusive, as esquerdas que chamaram uma grande manifestação pelo clima, coincidindo com a manifestação, o protesto dos coletes amarelos, eles acham que as verdadeiras causas da poluição não estão sendo combatidas, que os grandes emissores de poluição de gás, etc., continuam ali sem fazer nenhum esforço para diminuir isso. Então, por que seria justo a França, e dentro da França, essas classes populares que têm que pagar o preço agora pela transição, o preço da transição ecológica? Isso não é justo. E nesse sentido, até o Donald Trump, ele fez um Twitter desaforado ali, tirando, né, uma do Macron, dizendo, finalmente, aí os manifestantes descobriram aquilo que eu venho dizendo há tanto tempo, que essa questão de taxar os combustíveis não ia dar certo, etc., etc. Sem lembrar que o Obama tinha dado incentivo aos investimentos e ao desenvolvimento de energia limpa, que ele tirou, enfim.
Então, há alguns pontos, como você colocou, de convergência com as lutas e as reivindicações da esquerda tradicional e outros diferentes, né? Essa coisa, por exemplo, muito grave da moradia social na França, que está perdendo espaço para a especulação imobiliária, a precarização, o desinvestimento nos serviços públicos, ou seja, tem uma série de coisas com as quais a esquerda tradicional concorda. Agora, outras, essa postura anti-imigrante, querendo que a França saia da União Europeia, eles são contra a globalização e são nacionalistas e não internacionalistas. Isso é algo que tem a ver em comum com o Mélenchon, da França Insoumise. Ele deu total apoio irrestrito aos coletes amarelos, dizendo que quem não apoiasse estaria fora do partido dele, não condenou as violências e tudo. Agora, outros acham que é um perigo muito grande. Por exemplo, o Daniel Cohn-Bendit, que era um dos líderes do movimento de 68, ele falou que os coletes amarelos não tem nada a ver com 68, que em 68 eles lutavam para tirar um general do poder, que era o De Gaulle, e agora tem gente entre os coletes amarelos pedindo a volta de uma intervenção militar para colocar as coisas em ordem, como se, por um passe de mágica, dentro dessa situação caótica, um governo autoritário fosse resolver os problemas. Isso que eu achei bem interessante do que o Daniel Cohn-Bendit falou, que é que a gente vive essa fase de um período de uma tentação autoritária, né? A gente acha que um general vindo ali, ele iria fazer assim e resolver todos os problemas, e as coisas não acontecem dessa maneira. Agora, o Macron está buscando apoio mais ao centro e à esquerda por conta da situação ou não? O Macron, ele estava, inclusive, na manhã seguinte, aliás, não na manhã seguinte, né, na segunda-feira, numa reunião, numa grande reunião com todos os ministros, com todos os assessores, no Palácio do Eliseu, para tentar tirar ali um consenso e dar uma resposta para a população. Agora, ele está buscando apoios, ele está buscando, enfim, ele não está buscando apoio nem à direita nem à esquerda, porque apesar de tudo isso, Haroldo, apesar de todos esses quebradeiras, apesar desse vandalismo, os coletes amarelos ainda têm um grande apoio da toda a população francesa. Isso que é interessante. Há um apoio ainda muito grande. Mas todos esperam uma resposta do Macron, porque os coletes amarelos já estão pedindo um próximo ato, quinto ato, para sábado que vem, no mesmo local, na Champs-Élysées. Ô, Márcia, só para a gente encerrar essa parte da conversa, porque eu queria que você falasse um pouco também da questão dos estudantes, que a gente já tratou, e eu queria, inclusive, pôr um vídeo que você gravou com uma liderança estudantil aí, para a gente encerrar o programa. Mas antes de a gente falar isso, ia te perguntar o seguinte, ou seja, até agora a gente não sabe direito se os coletes amarelos vão conseguir negociar com o governo, porque até agora não apareceu uma liderança que fale por eles. E todas as tentativas de encontrar essa pessoa têm sido frustradas, é isso? Existem algumas autoproclamadas lideranças. Uma dessas lideranças, inclusive, foi num programa político e propôs o cerco do Palácio do Eliseu. Evidentemente, ele acabou preso antes da própria manifestação. Eles fizeram essa coisa assim, muito agressiva de prender bastante gente que pudesse apresentar qualquer tipo de problema, embora não tenha adiantado muito, e houve mesmo essa grande, enfim, uma grande violência que dizem que foi maior do que a última. Agora, há também, além de grupos de esquerda, cujas lutas, que buscam uma convergência de luta com os coletes amarelos, há um grande movimento dos estudantes, tanto universitários, que são contra o aumento das taxas de matrícula para os estudantes estrangeiros, como a gente viu no último programa aí, vai aumentar em 30 vezes, alguma coisa assim, que vai tornar inviável a matrícula dos estudantes mais pobres, e alguns dizem que isso seria para excluir os africanos.
há uma grande movimentação também dos secundaristas. Várias escolas, liceus ficaram bloqueados, em greve, e o que chocou muito a população, houve duas coisas que, nesse movimento de crise, chocou enormemente a sociedade francesa. Uma foram alguns gastos, medidas pela família, pelo casal Macron, que gastou mais de 1,5 milhão de euros reformando um salão do palácio, comprando uma bachela nova e mandando fazer uma piscina em Brégançon, na Provence, que é a residência de verão da presidência, né? Então, no meio disso tudo, você gasta mais de 1 milhão de euros. E outra foi uma imagem que correu na televisão, na internet, eu não sei se vocês chegaram a ver aí no Brasil, foi uma cena muito chocante, porque eles colocaram todos aqueles estudantes com a idade de 13 a 18 anos, de joelhos, assim, com as mãos atrás da cabeça, e os policiais de arma apontando para eles e fazendo perguntas, em cenas que relembravam muito a polícia algeriana, era a maneira como que a polícia interpelava os árabes independentistas na guerra da Algéria, né? Então isso chocou muito a população, a sociedade francesa. Então a gente tem, isso é uma diferença em relação aqui. Aqui primeiro a gente teve 2013, depois a gente teve os secundaristas. Aí eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Aqui está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ao contrário também do Brasil, o Brasil começou com os sindicatos e os partidos nas ruas e depois foi juntando, enfim, foi agregando uma série de outras camadas da sociedade. Aqui não, aqui começou imediatamente essa coisa horizontal, chamada pelo Facebook, democrática, etc., sem liderança nenhuma e com aquela coisa dos sindicatos e dos partidos tentarem, de alguma forma, disputar, não a liderança do movimento, que isso vai ser um pouco impossível, que eles não vão permitir, mas que eles têm algum peso ali para não deixar esse movimento ser totalmente apropriado pela direita. Tá certo, vamos esperar a próxima manifestação dos coletes amarelos. A gente vai terminar o programa passando um vídeo de uma liderança estudantil que a Márcia encaminhou para a gente. E obrigado. Até mais, Márcia. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Nós estamos aqui com a Roberta Estimado, que é mestranda na área de História na École Normale Supérieure, e ela vai nos contar um pouco sobre essa questão do aumento das taxas de matrícula que torna, na prática, o ensino superior francês inacessível à maioria dos estudantes estrangeiros. Roberta, como que surgiu isso? O que vocês têm feito a respeito? Você disse que houve uma passeata no sábado passado, ali perto do Pantenon, e conta pra gente aí quais são os próximos passos, o que vai ser feito a respeito. Então, faz 2 semanas, na real, a gente acordou com a notícia de que ia ter esse aumento, que é gigantesco, que é tipo, não é 10, 15, nem 20%, é tipo quase 2.000%, assim, é uma quantidade muito alta. Então, de 250, mais ou menos, que é a média anual, que cada ano muda um pouquinho, né, porque é um preço do governo, mas de 250, que é a média anual, a gente vai para quase 4.000 euros, dependendo do nível, se mestrado ou doutorado, o que é um valor impraticável pra gente que é brasileiro, né, então dá quase 18 salários mínimos, 1 ano e meio de trabalho, impossível para uma pessoa que não tem, enfim, nível familiar alto e que os pais consigam ajudar e bancar esse estudo. Então, quando a gente ficou sabendo da notícia, a gente começou a se organizar, então tiveram organizações em todas as universidades, a gente chamou a Atala na École, fizemos um debate, que foi bem grande, depois teve assembleia na Paris 7, na Paris 8, várias Sorbones também estão se organizando, e na École des Études também, teve várias atividades na última semana, e aí a gente fez esse ato no Panteão no sábado, e agora, para as próximas semanas, a gente está tentando uma estratégia de pressionar dentro das universidades para os diretores soltarem notas contra, para tentar que as universidades se posicionem contra, para dar um peso institucional para a disputa.
E na verdade, a gente acabou saindo um pouco da mídia, né? Então, a gente tava num movimento muito de, tipo, tentar escrever para jornal, dando entrevista. Então, a gente deu entrevista para vários canais, para vários jornais, escrevemos textos e tal. E mesmo os professores também escreveram textos, lançaram moção e tudo isso. Só que no final, agora com o movimento do Gilets Jaunes, a gente tá meio apagado da mídia, porque eles estão, né, tipo, em todas. E eu acho que, tipo, a gente tá sendo menos a preocupação do primeiro-ministro nesse momento.